O objetivo deste vídeo é apresentar o conceito de tríade negra a partir da narração do artigo intitulado Tríade Negra, uma revisão sistemática, de minha autoria, juntamente com Juscelino Ferreira Mendes Júnior, Esther Baroni Orlandini e Lene Francis Campos de Alvarenga. A tríade negra é um conjunto de 3 traços de personalidade: maquiavelismo, narcisismo e psicopatia, considerados socialmente aversivos. Pessoas que possuem esse conjunto de traços aversivos de personalidade são mais suscetíveis de serem egoístas e evidenciarem senso de grandeza e um aumento na sensação de poder pessoal. Além disso, as pessoas que apresentam os traços da tríade negra tendem a usar táticas agressivas, tais como a manipulação psicológica e/ou ameaça de violência física, para conseguirem o que desejam. O traço de personalidade conhecido como maquiavelismo se relaciona a um tipo de tática de conduta social caracterizada pela dificuldade de sentir empatia, falta de respeito pelos direitos dos outros e que envolve manipular deliberadamente as pessoas para ganho pessoal, mesmo em desfavor dos próprios interesses das pessoas manipuladas. Por sua vez, o traço de personalidade narcisismo é caracterizado por sentimentos de necessidade de dominação, grandiosidade e superioridade. Os indivíduos que apresentam o narcisismo tendem a experimentar uma necessidade de sucesso e um desejo de admiração tão intensos que compelem esses indivíduos a usar todos os meios necessários para conseguir o que desejam, mesmo que isso inclua condutas deliberadamente antissociais, tais como manipular e mentir. O conceito de psicopatia surgiu do trabalho desenvolvido por Philippe Pinel em 1809, que de forma mais específica introduziu o conceito de, entre aspas, mania sem delírio, para designar aqueles indivíduos que mostravam ações atípicas e agressivas. De acordo com a psicopatologia contemporânea de base anglo-saxônica, a psicopatia é um traço de personalidade caracterizado pela frieza, embotamento afetivo e falta de empatia. Eventualmente, a pessoa que apresenta psicopatia pode também evidenciar alta impulsividade, busca de emoções, imprudência, charme superficial, falta de remorso e tendência a manipular os outros. Além disso, a psicopatia tem sido considerada fator de risco para a reincidência no cometimento de crimes violentos. Desse modo, o objetivo do presente artigo foi realizar uma revisão sistemática da literatura atual sobre a tríade negra. Este trabalho foi uma pesquisa bibliográfica envolvendo uma revisão sistemática da literatura atual sobre a tríade negra. Maiores detalhes sobre essa metodologia podem ser encontrados no próprio artigo. Eu vou passar diretamente para a narração dos resultados. A partir dos termos de busca e dos critérios de inclusão descritos na seção de metodologia, foram obtidos 26 artigos sobre a tríade negra. Os artigos analisados em nossa pesquisa evidenciaram que os traços de personalidade da tríade negra parecem ter relevância na etiologia de comportamentos violentos e/ou antissociais. Na amostra estudada, verificou-se a descrição da ocorrência da tríade negra em adolescentes e jovens adultos responsabilizados penalmente por crimes violentos nos Estados Unidos e também na Europa. Por outro lado, baseado no autorrelato de 615 adolescentes franceses, o estudo de Chabrol e colaboradores, publicado em 2009,
evidenciou que os traços de personalidade de narcisismo e de maquiavelismo não contribuíram de forma independente para a ocorrência de comportamento delinquente por parte dos adolescentes. Apenas os traços psicopáticos de insensibilidade e sadismo foram descritos como sendo preditores independentes de comportamento delinquente entre os adolescentes do sexo masculino. Alguns estudos analisados evidenciaram associação significativa entre os três construtos relacionados ao conceito de tríade negra, ou seja, maquiavelismo, narcisismo e psicopatia, e altos scores de agressão e baixos scores de empatia. A literatura também apontou para uma correlação positiva entre os scores de escalas de mensuração dos traços de personalidade da tríade negra e o transtorno de personalidade antissocial. Além disso, o levantamento das características da tríade negra, mais comumente descritas pelos estudos empíricos, indicou que os três traços de personalidade que compõem a tríade negra têm as seguintes características em comum: egoísmo, individualismo exacerbado, competitividade, impulsividade, incapacidade de autocontrole, senso de grandiosidade, capacidade de manipulação e exploração sem remorsos de outras pessoas. Porém, observou-se uma diferença essencial entre os traços componentes da tríade negra e que seria o fato de que maquiavélicos e narcisistas conseguiriam sentir um pouco mais de empatia e entender melhor as emoções alheias do que os psicopatas. Embora as características da tríade negra sejam socialmente indesejáveis, a competitividade do mundo do trabalho contemporâneo tem possibilitado o aumento do número de pessoas portadoras dos traços da tríade negra em várias organizações, nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. De acordo com Hawk Filho e colaboradores, em um estudo publicado em 2012, isso estaria acontecendo porque as características associadas à tríade negra podem ter trazido vantagens no passado evolutivo da espécie humana em situações de competição com outros indivíduos por recursos e também por acesso sexual. O estudo de James e colaboradores, publicado em 2014, descreveu uma alta correlação positiva entre os scores dos traços da tríade negra e os scores de interesses sensacionais, ou seja, interesses em assuntos relacionados à violência, armas e crimes. Considerando-se que os interesses sensacionais têm sido considerados preditores de comportamento criminoso, James e colaboradores ressaltaram a importância de novos estudos relacionando a tríade negra e o comportamento criminoso. Então, para concluir a narração deste artigo, o presente estudo, por meio de uma revisão sistemática da literatura atual, evidenciou que há relações entre os traços de personalidade da tríade negra e a ocorrência de comportamentos violentos e/ou antissociais. Sugere-se a realização de novos estudos empíricos envolvendo a população brasileira, a fim de aumentar o conhecimento teórico e prático sobre as bases psicopatológicas da tríade negra. Caso vocês queiram obter mais informações, assim como ter acesso às referências bibliográficas utilizadas neste artigo, eu deixarei o link de acesso ao estudo na descrição. Obrigado pela atenção. Até breve.